Olá, gente! Meu nome é Carol Chacon, eu sou médica, estou vivendo aqui na Austrália e hoje o tema é muito importante porque todo mundo sempre quer saber, né, sobre dinheiro e quanto ganha realmente um médico aqui na Austrália, quais os salários a perspectiva que você tem trabalhando aqui na Austrália como médico, enfim, todas essas questões relevantes. Então, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha e ativar as notificações para ficar sabendo quando tiver vídeo novo, tá? E para a gente poder entender como funcionam os salários aqui, a gente precisa entender um pouco como funciona o sistema das posições, né, dos cargos, dos empregos que os médicos ocupam aqui. Então, eu vou começar explicando essa questão, assim, quais são os tipos de trabalho que existe para médico aqui na Austrália. Então, assim, começando de baixo, né? Aqui o interno recebe dinheiro, então, assim, o interno é remunerado, o internato é remunerado, então seria o começo, né? Para nós que somos formados no exterior, né? Que somos IMD, dificilmente vamos ter acesso a uma vaga de internato. É possível? É. Não sei detalhes sobre isso, mas sei que é possível. Mas em geral, vamos colocar assim, em geral, o que a gente vai entrar, para quem ainda não assistiu os outros vídeos, é a posição do Resident Medical Officer ou Hospital Medical Officer, que é o que eles chamam de residente aqui, mas que não é o nosso residente. É uma posição que não existe no Brasil, mas que seria um meio termo entre o internato e a residência, tá? E que é necessário nós fazermos isso, nós médicos estrangeiros fazermos pelo menos um ano de Resident Medical Officer no Standard Pathway, né? Então, assim, seguindo pelo Standard, para poder ter acesso a depois as vagas de residência e tudo mais. E aí, para conseguir a General Registration, que é o registro geral aqui, você precisa fazer ou o Clinical ou o WBA e ter feito as principais rotations. E para fazer essas rotations, que aí seria GO, pediatria, clínica médica, cirurgia, semelhante como é o internato no Brasil, mas que aqui eles chamam de rotations e acontece no RMO ou HMO, você precisa cumprir pelo menos um ano. Com frequência, nós vemos os colegas aí, às vezes, fazendo 2 anos para conseguir o tempo total dessas rotations. Não é uma regra, dá para conseguir isso com um ano. Então, em geral, o que a gente vai chegar aqui como Resident Medical Officer, né, ou Senior Resident Medical Officer, e depois vai para uma posição de training, e aí vai depender de qual carreira que vai se escolher, né? Então, assim, existe o training, que é como eles chamam a residência aqui, e depois que você termina o training, aí você vai poder ser um consult ou um visiting medical officer, que é uma posição também de consult, mas que você vai encontrar ela de forma diferente, ou você pode trabalhar como locum. Então, vamos lá, vou explicar um pouco agora sobre, depois que terminou a residência, quais são os caminhos que você pode ter, né? Então, uma posição de consult, normalmente o hospital vai te contratar para ser staff, né? Como a gente entende o staff, né? Então, é assim, a pessoa responsável, né? Um consult é o responsável que está ali acima dos residentes, que vai treinar os residentes, que vai fazer parte de tudo isso. E, em geral, o hospital faz um contrato de trabalho e é um contrato que dá cobertura de férias, né? Você pode ter sick leave, né? Pode ficar doente e tudo mais e você recebe. O Visiting Medical Officer é uma posição normalmente por contratos às vezes mais curtos e que você não tem esses direitos de férias, de sick leave, você não tem esses direitos. E o locum é uma coisa bem diferente aqui e é uma coisa assim que pode até chamar a atenção de algumas pessoas, que pode se encaixar no perfil de algumas pessoas. E o que seria o locum? O locum é uma pessoa, né, um médico já especialista, que já terminou a residência e tudo mais, ou que seguiu pelo Specialist Pathway, né, que isso, quem não assistiu os vídeos que a gente explica sobre isso, eu vou deixar aqui no box de informações depois para poder assistir. Então, assim, é um especialista e ele vai trabalhar em períodos bem curtos, normalmente de um mês. Então, normalmente o locum vai ser a pessoa que vai ser responsável por cobrir as férias de alguém, ou enfim, a pessoa teve uma licença por doença, né, alguma coisa assim, e precisa de um locum naquele período.
E os salários são altíssimos do locum, tá? E depois eu vou falar quanto que são os salários. Só que tem essa questão, você vai se mudar, né, com certa frequência, porque, por exemplo, alguém está precisando de um locum de cirurgia na Tasmânia, você vai para Tasmânia. Alguém está precisando em Queensland, você vai para Queensland. Então, assim, para quem gosta de viajar e quem não gosta de ficar trabalhando por muito tempo, isso pode ser uma opção interessante. Assim, a gente vê colegas que estão, assim, super satisfeitos fazendo isso, porque tem uma flexibilidade, tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas, assim, enfim, é uma possibilidade. E vamos lá, e com relação aos salários por estado, então assim, a gente aqui na Austrália vê uma diferença grande, assim, não é uma diferença absurda, mas existe uma diferença significativa entre os pagamentos por estado, tá? E aí eu vou colocar aqui os salários bases dos internos e dos residentes, né, numa média. Então assim, o estado que paga pior, que tem os piores salários, é New South Wales. E os que pagam o melhor salário é o Western Australia. Então, New South Wales é o estado onde fica Sydney e o Western Australia é o estado onde a capital é Perth. Então, assim, depois de New South Wales, falando do menor para o maior, né? Então, New South Wales é o pior salário. Aí vem o Australian Capital Territory, que é Canberra, né? Depois Tasmânia, depois Northern Territory, Queensland, que é o estado onde a capital é Brisbane, South Australia, que é o estado onde a capital é Adelaide, Vitória, que é o estado de Melbourne, e Western Australia, que é Perth. Então, assim, Western Australia tem um salário realmente melhor, e isso para a maior parte das posições, né, para a maior parte das vagas, e necessariamente os melhores salários para as vagas de RMO, que é onde a gente normalmente entra, né, em geral, é onde a gente normalmente entra. Então, assim, outra coisa importante para entender, qual em geral é a carga de trabalho aqui do residente, né, do Resident Medical Officer? Em geral, no contrato são 40 horas semanais, mas com certa frequência, tá, você vai fazer ou on-call, dependendo da posição que você tá, você pode fazer on-call, ou você vai ser escalado para fazer um plantão extra. Isso meio que já faz parte do pacote. Então, assim, não é infrequente ver os residentes fazendo 60 horas por semana. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, o salário aqui não é um salário fechado. Ele você vai ter o seu salário base, mas você vai ter uma variação em função das horas extras que você trabalha. Então, por isso que aqui a gente vai falar muito em salário por hora e por ano. Aqui a gente não vai falar sobre mês e como é no Brasil, né? Então, assim, apesar dos pagamentos serem feitos em geral por quinzena, o entendimento do salário aqui vai ser por hora ou por ano. Então, assim, a hora trabalhada, quando você faz um shift além da hora, então, assim, você tinha que trabalhar até 6 horas, mas você tá escalado para fazer um período maior até as 10 horas da noite, essas 4 horas que você vai trabalhar extra, você ganha como hora extra, vamos dizer assim, e você recebe mais por isso, tá? Então, assim, com certa frequência a gente vai ver que as pessoas costumam trabalhar 60 horas mais ou menos por semana. Isso vai depender muito do hospital, vai depender muito de qual é a posição que você ocupa, se você está na emergência, se você está numa vaga de SRMO, que você fica mais nas enfermarias. Então, assim, isso vai ser bastante variável. Mas vamos aos números, né? Vamos ao que interessa. Então, assim, o salário do interno, que eu vou falar, mas assim, em geral não é a posição que a gente pega, né? Mas em geral, em Western Australia, que é o salário mais alto, é de 78 mil dólares por ano, tá? Numa média. E na Tasmânia, que seria o salário mais baixo, é 68 dólares por ano. Oh, perdão, o salário mais baixo é em New South Wales. Então vamos lá. Então, Western Australia, que seria o salário mais alto. Então, eu vou falar o maior e o menor, tá? Western Australia é o mais alto, 78 mil dólares ano. Aí vem New South Wales, que é o mais baixo, 67 mil dólares ano. Isso estou falando do interno, tá? Mas, como eu já tinha falado antes, normalmente a posição que a gente vai entrar é a de Resident, que é o RMO, HMO.
E aí vamos lá, Western Australia, numa média 86 mil dólares ano, tá? Para o residente. E enquanto New South Wales, que aí é o salário mais baixo, 79 mil dólares por ano. Então é uma diferença aí de 7 mil dólares por ano. Não é uma diferença também tão grande, tá? Mas existe essa diferença. E aí a gente, quando vai para o residente sênior, que normalmente as pessoas fazem num ano depois de ter feito o RMO, então assim, fez o RMO, conseguiu a General Registration, aí vai para o SRMO, que aí pode ser em especialidades cirúrgicas ou em especialidades clínicas, ou mesmo na emergência, tá? E aí, em Western Australia, vai ser 94 mil dólares por ano, em New South Wales, 87 mil dólares por ano, tá? Aí, o Registrar. Quem é o Registrar? É o que a gente entende como residente, tá? Que é o quem tá fazendo a especialidade. E aí, o Registrar, em média, vai ganhar, em Western Australia, 109 mil dólares por ano. E aqui em New South Wales, 99 mil dólares por ano. O Senior Registrar, que aí já é alguém que já passou dos anos iniciais da residência ou que ainda está completando o seu tempo de formação para virar consult, ele vai ganhar em Western Australia 161 mil dólares ano e aqui em New South Wales 139 mil dólares ano. E os outros estados vão ficar aí nesse intervalo, tá? Senão, se eu for falar tudo vai ser muita coisa. Depois eu vou deixar todos os links para vocês, das minhas fontes aqui, para vocês terem acesso e poderem consultar com mais calma para poder entender melhor, tá? Então aqui o objetivo é a gente dar um geral, realmente. Então, assim, a gente vê que são salários bons, tá? Então, com esse salário é sim muito possível de você viver. O salário do residente, se você é a única pessoa que vai ganhar dinheiro em casa e você tem uma família, tem que fazer conta, tá? Porque pode não dar, depende de quantos filhos você tem, se você tem filhos, se não tem, se você tá só sustentando assim, né? O seu partner tá junto com você, então isso vai depender. Mas é um bom salário, tá? E como eu falei, isso é uma média, mas isso os médicos acabam ganhando mais por causa das horas extras, tá? Mas é preciso sim fazer algumas contas. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui também no box de informações sobre o custo de vida aqui em Sydney, que dá para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. Então tem algumas coisas no salário de residente. Eu diria que, no geral, dá para você manter uma família, mas vai depender da questão das crianças, de escola, vai depender de algumas coisas, tá? Não é um salário super alto. Então, assim, para a quantidade de tempo de formação, de investimento que a gente faz, realmente não é um salário muito alto. Mas aí agora a gente vem para a parte boa, né? Então, assim, quando a gente entra na parte, terminou a residência, né? Terminou o seu tempo de formação, e aí a gente vai falar dos salários que são bem mais altos, que são já dos especialistas. Então, outra coisa importante para a gente também ter em mente quanto tempo de residência as pessoas precisam fazer aqui. Algumas pessoas me perguntam isso, eu vou falar bem rapidamente só para a gente poder compreender o que você precisa fazer para chegar a um salário alto que eu vou falar. Então, assim, em geral, para ser GP aqui, que é o General Practitioner, ele vai fazer 3 anos de residência, tá? Então, é um tempo de formação mais curto e ele já vai ser especialista mais rápido. Os especialistas clínicos, em geral, são 5 anos de residência e as especialidades cirúrgicas, em geral, 6. Isso vai variar também, dependendo da especialidade, ou se você quiser fazer alguma subespecialidade, isso também vai mudar em função disso, tá? Mas, de forma geral, isso. 3 para GP, 5 para especialidade clínica e 6 para especialidade cirúrgica. Mas isso vai depender, você tem que pesquisar o que você quer fazer para poder saber exatamente quanto tempo de residência você vai fazer. E aí, a gente vem para uma média, que isso está disponível no site do governo, tá? Então, os médicos ocupam, sim, os salários mais altos da Austrália. Eu até postei isso recentemente no meu Instagram, e aí muita gente comentou, que finalmente na Austrália é justo, os cirurgiões ganham mais do que os anestesistas, porque a gente no Brasil a gente brinca disso, né? Porque o anestesista em geral sempre ganha mais do que o cirurgião e em geral o cirurgião trabalha mais do que o anestesista, né? Porque passa visita, fica responsável por aquele paciente, enfim, tudo mais.
Mas não vamos criar polêmica em torno disso. Vou só falar aqui as médias de salário, e isso é uma média do governo, tá, gente? Então, assim, vai ter o salário de algum cirurgião que trabalha menos horas, porque como ganha-se em função das horas, então se o cirurgião opta por trabalhar menos horas, ele vai ganhar menos, se ele trabalha mais horas, ele vai ganhar mais. E eu vou começar aqui, então, dando essas médias, tá? Então, em média, os cirurgiões da Austrália ganham 398 mil dólares e 398.866 mil dólares por ano, tá? Então são quase 400 mil dólares por ano. É um salário muito alto, é um salário muito bom. Anestesistas, 367, a diferença é bem pouca, tá? Internal Medicine Specialists, então em geral seriam os especialistas clínicos que trabalham no hospital, cardiologista, oncologista, gastro, 299 mil dólares por ano. Psiquiatra, 216 mil dólares por ano. E os outros médicos em geral, que aí estariam mais os GPs, seriam onde se enquadrariam os GPs, 204 mil dólares por ano. Então, assim, dificilmente realmente aqui na Austrália você vai ver um GP que ganhe menos de 200 mil dólares por ano. Pode ganhar? Pode, porque ele pode trabalhar às vezes 2 dias por semana e ele vai ganhar menos do que isso. Mas, assim, em geral, dificilmente um GP, né, que é o General Practitioner, né, vai ganhar menos que 200 mil dólares por ano. E, assim, sobre os especialistas, né, então, assim, para quem trabalha no hospital, em geral, a média aí vai ser de salários, vai ser mais alta do que isso. Então, uma vez que você começa a trabalhar, você vai ganhando, sempre você vai aumentando o seu salário. Então, o seu salário não fica estagnado. Todo ano você está progredindo e você está ganhando a mais, tá? Então, com frequência, os especialistas clínicos acabam ganhando, na verdade, entre 316 mil a 462 mil. Esse, em geral, vai ser o salário de quem trabalha full time. Existe essa defasagem, né, desses dados que eu passei antes, porque a pessoa pode trabalhar menos horas, tá? E é comum aqui as mulheres trabalharem por menos horas, enfim, a gente ainda tem essa questão aí de gênero, mas que eu também não vou entrar nesse assunto agora, mas que tem uma diferença sim entre homens e mulheres, principalmente por causa da carga horária, tá? Então, assim, a realidade é que o especialista que trabalha todos os dias no hospital, todos os dias, né, tem uma carga full time, ele vai ganhar aí entre 316 a 460 mil dólares, tá? Então, assim, é um salário mais alto do que aquilo que eu falei. Sobre os cirurgiões, assim, com frequência os cirurgiões vão ganhar aí entre 540 mil a 700 mil dólares por ano também, no caso dos cirurgiões que trabalham mais horas. Mas não é infrequente, tá? E aí, assim, é a hora que o olhinho faz tlim, tlim, ver cirurgiões que chegam a ganhar 1 milhão por ano ou mais, tá? Por quê? Isso vai depender também se o cirurgião atende só no sistema público, se ele tem consultório próprio, se ele tem o sistema privado, se ele atende pelo sistema privado, então isso vai variar. Então, sim, existem cirurgiões sim que ganham salários aí de 1 milhão por ano. A gente não vê vagas, porque eu vou falar aqui, agora a seguir, eu vou falar sobre as vagas que existem e os exemplos para vocês entenderem dos salários que tem disponível. Então, você não vê num contrato assim, estamos procurando cirurgião para ganhar 1 milhão por ano. Não, 1 milhão eu nunca vi, mas a gente sabe que pode chegar por conta do número de procedimentos, número de horas trabalhadas e essa questão de trabalhar no setor público ou privado ou trabalhar nos dois, que também é possível, tá? E sobre os GPs, então assim, como eu falei, dificilmente um GP aqui vai ganhar menos que 200 mil dólares por ano, isso depois de já ter feito os 3 anos de residência. Mas com frequência também a gente vê salários de GPs bem mais altos do que isso, especialmente se forem áreas mais afastadas e se realizarem procedimentos. Então, aqui é possível que o GP realize procedimentos como exerese de lesões, então câncer de pele ou outros tipos de lesão, ou algum outro tipo de procedimento que possa ser realizado no consultório, e esses GPs vão ganhar mais. E aí a gente vê isso, a gente já teve acesso a isso por escrito,
GPs com propostas de salário, de ganho salarial de 600 até 800 mil dólares por ano. Eu, pessoalmente, não conheço uma pessoa que ganhe isso, mas a gente já teve acesso a essas perspectivas desde que seja um GP que faça procedimento. Então, assim, o GP pode ganhar sim muito aqui, mas vai depender de onde ele vai trabalhar e como, né? Se ele vai trabalhar mais horas, vai realizar procedimentos e tudo isso. E aí agora eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre os salários. Então, assim, como eu tinha falado antes, o locum, né, é essa posição que você pode ter como especialista, uma vez que você é especialista, e você consegue ganhar bons salários. O que são esses bons salários? Então, assim, isso tem as vagas, vocês podem procurar, assim, por vagas de locum na Austrália, que vocês encontram. Chega a ser de 120 a 400 dólares a hora trabalhada. Então, assim, botando aí no máximo, né, 400 dólares a hora por 40 horas trabalhadas em um mês, que a pessoa vai cumprir aquele um mês de licença normalmente de outro médico ou de férias, vai dar um valor por mês de 64 mil por mês. Então, assim, num mês trabalhando, você ganhou 64 mil. E com frequência você vê outras vagas que eu achei aqui que já oferecem 50 mil por mês, que também é uma grana, né? Muito dinheiro, assim, para você ganhar em um mês. Só que, como eu falei, o locum tem essa característica, né? Que você vai viver viajando, e que pode ser atrativo para muita gente, que é legal, né? Que você vai conhecer lugares diferentes e tudo mais, mas você não vai ter aquela rotina naquele hospital ou naquela clínica, né? De GP, enfim, é um outro tipo de vida, mas é uma coisa possível aqui na Austrália. E aí eu vou falar aqui para vocês algumas posições, né, algumas vagas que a gente encontra disponível nos sites. Então, assim, tem vaga de Unaccredited Trainee, o que é isso? Quem ainda não está cumprindo o período de treino para residência, mas ele já trabalha como residente. Então um pouco até, eu acho até um pouco injusto, assim, mas enfim, essas vagas existem aqui, tá? Então, assim, é um residente de cirurgia, mas que ele ainda não conseguiu entrar para as vagas oficiais de treino para ele cumprir o período de treinamento que o Colégio Australiano de Cirurgiões vai exigir, tá? Para que ele se torne especialista. E aí vai variar aí uma média de salário de 81 mil a 110 mil dólares por ano, como eu tinha falado antes. Então, assim, aí outra vaga para cirurgião, aí isso, assim, tá por escrito, né, para ganhar de 450 mil dólares a 520 mil dólares para ser cirurgião geral em Broome, que é em Western Australia. É uma cidade pequena, não é numa cidade grande, não é em Perth, tá? Mas existem essas vagas. Então, assim, especialmente para cidades menores, em Western Australia a gente vê esses salários altos, né? Consult de ortopedia em Mildura, que fica em Vitória, para ganhar de 350 mil dólares ano a 400 mil dólares ano, que assim, são salários realmente altos. General Practitioner, né, que é o GP. Então, para ganhar em Goulburn, que é aqui em New South Wales, é a cidade do interior, é cidade, não sei se é do deserto mesmo, mas é interior, não é praia. O salário de 300 a 400 mil dólares por ano. Então, isso eles já vão te contratar com esse salário. E aí, lógico que vai variar normalmente para mais em função de realizar procedimentos, de trabalhar por mais tempo, enfim. Isso é para vocês terem uma ideia dos salários. E isso tudo você consegue procurar nos sites, eu vou deixar aqui os sites embaixo, que aí dá para vocês pesquisarem, olharem os salários e entender exatamente o que é exigido de cada posição, né? O que se exige de alguém que está nessa função para ganhar esse salário e tudo mais, todos os detalhes que vocês quiserem ver. E aí, como eu tinha falado aqui, um locum para ortopedista com 2 mil dólares por dia. Então, assim, se você trabalhar 10 dias, você já ganhou 20 mil dólares. Então, é muito dinheiro, né? Mas, como eu falei, é aquela falta de rotina, né? Um consult de emergência em Kalgoorlie, em Western Australia também. Mais salários altos. 450 mil dólares por ano
para você ser o consult da emergência. Então, assim, você fez o seu tempo, também tem que ter o treinamento na emergência, você também tem o tempo de treinamento, normalmente são 5 anos, e aí você tem um salário de 450 mil dólares por ano. Tá? Então, assim, são salários bem altos, eu acho que deu para entender, né, que assim, resumindo, a gente aqui quando entra, vai entrar com um salário ok, que é um salário, não é um salário ruim, não dá pra falar que é um salário ruim, mas é um salário ok, que vai dar pra você se manter, pra você viver sem muito luxo. Mas uma vez que você termina o seu período de treinamento, seja indo para a carreira de DP, seja indo para a carreira de emergência ou de especialista que trabalha em um hospital, seja clínico ou cirúrgico, você vai sim ganhar um salário muito bom, tá? Então, isso é um ponto bem positivo, mas assim, também aqui eu tô falando dos salários, né, que é realmente uma parte muito atrativa da Austrália, mas que a gente sabe todo o caminho que a gente precisa percorrer para chegar lá, que não é fácil. Então, assim, eu ainda não tenho uma experiência própria para contar. Quando eu tiver, se Deus quiser, em breve, teremos salário, e aí eu compartilho com vocês para contar também como que é exatamente, como que eu tô recebendo, como que deixa de ser. Porque assim, agora o que eu trouxe para vocês é realmente em função do que eu pesquisei, do que eu conversei com os meus amigos aqui, com os meus colegas. Então, assim, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários. Algum colega médico, né, que já seja médico aqui, que já esteja trabalhando e tiver falar assim, ah, Carol, não é isso, você falou alguma coisa errada, falei besteira, não é assim que funciona, ou tem alguma coisa para acrescentar, fica à vontade, deixa aqui nos comentários, que eu acho que sempre acrescenta muito. Eu tô simplesmente aqui trazendo um ponto de vista de alguém que só pesquisou o assunto, né, e não tem experiência própria sobre isso. Então, eu vou deixar também todas as fontes, né, os sites que eu pesquisei aqui, tudo certinho aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Um beijo, até o próximo vídeo.